Salmo 121, que eu falei, você ia salvar. Senhor, nosso Deus e Pai, agora é o momento da palavra. Que o Senhor possa usar, meu Pai, nesse salmo tão conhecido, dos mais pregados, mais conhecidos, para que a igreja continue sendo edificada em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Se você pudesse colocar seus pés, amém. Se não puder, pode ficar sentado, não tem problema. Então, 121 diz assim, Salmo 121. Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormitará nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída, a tua entrada, desde agora e para sempre. A igreja pode se assentar. Irmãos, esse é um salmo muito conhecido. Eu creio que ele está, com certeza, entre os mais mencionados. Isso é fato, né? Até porque ele contém uma mensagem muito poderosa, muito clara e que nos fortalece muito. Quantas pessoas, né, receberam bênçãos de Deus, revelações de Deus por meio desse salmo, né? Receberam e continuam recebendo revelação, bênção e tantas coisas por meio desse salmo, de toda a Bíblia, mas hoje se trata do Salmo 121, como o salmista disse: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Verso 2, já responde ele mesmo, né? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Esse salmo, ele é conhecido também como um dos salmos que os peregrinos que iam adorar em Jerusalém, na caminhada, porque Jerusalém ficava embaixo ou no alto? Em cima. Exato. Então, quando eles iam peregrinando para Jerusalém, esse é um dos salmos que eles cantavam nessa peregrinação. Então, quando eles olhavam para os montes, e Jerusalém estava sobre um dos montes, eles viam o quê? Jerusalém. Então, é nesse contexto, provavelmente, que o salmista disse: eleva os olhos para os montes, já via Jerusalém. E em Jerusalém estava o templo de Deus. E todos sabiam que Deus, ele manifestava-se por meio do templo também. Especificamente falando, no Santo dos Santos, onde ali o Senhor se manifestava para perdoar o povo. Então, por isso que o povo de Israel tinha sempre em mente, quando se falava do relacionamento com Deus, o templo, a arca da aliança, porque na época para eles era uma coisa que assim determinava. Não tinha como falar de Deus e não passar pela vida ali no templo. O relacionamento de Deus para com o povo passava pelo templo. Por isso que muitas pessoas, elas iam para Jerusalém para adorar. Então, elevo meus olhos para os montes. E ele viu o quê? Jerusalém. E aí a alegria já começava a tomar conta do coração, porque eles criam, e isso acontecia de fato, que eles indo para Jerusalém, principalmente nas 3 festas principais anuais que havia em Jerusalém: Páscoa, Pentecostes e Tabernáculo. Não é? Quais eram as principais festas? Páscoa, Pentecostes e Tabernáculo. Exatamente. É? Parece que o nome até é Festa dos Tabernáculos. Parece que é até no plural, né? Se me falha a memória, se alguém puder consultar aí. Eu não estou bem lembrado, mas me parece que é Festa dos Tabernáculos. É isso mesmo, me parece, tá? Depois você pode dar uma consultada. Mas enfim, então, nessas 3 festas anuais,
As pessoas iam para Jerusalém. Então, por isso que havia toda essa expectação, essa, assim, expectativa de estar ali diante do Deus de Israel. E eles sabiam que Deus abençoava essa ida deles ao templo para glorificar, para louvar a Deus. Então, é nesse contexto também do Salmo 121, esse está. E aí, olha só, ele disse: o meu socorro vem na parte B do verso, na verdade no verso 2 já, né? Eu ia falar a parte B do verso 1, mas é no verso 2 já. No verso 1 ele perguntou para ele mesmo, no verso 2 ele respondeu para ele mesmo: o meu socorro vem do Senhor que fez na minha Bíblia, olha que coisa interessante, na minha Bíblia está céu, não tem problema, isso não vai operar, mas no céu, no hebraico mesmo, é céus. Por quê? Porque Deus, Ele não somente fez o céu atmosférico, que é o céu que nós vemos. Ele fez o céu atmosférico, Ele fez o céu galáctico e Ele fez o céu, a sua morada, a morada dele, dos anjos celestiais. E nós que cremos na imortalidade da alma, nós cremos que em algum lugar da morada de Deus, que a Bíblia não é clara, não dá para especificar, em algum lugar da morada de Deus, Deus reservou um lugar de descanso para a pessoa que morre no Senhor. A alma dela fica lá aguardando a ressurreição dos mortos. Então o nosso Senhor, Ele fez os céus e a terra, ou seja, Ele criou todas as coisas. Então o nosso socorro vem dele, é dele que vem, não vem de ninguém mais. É lógico que as pessoas, elas são até usadas por Deus, né? Por exemplo, Deus usa uma pessoa para ajudar outra, lógico, mas na verdade a causa ou a origem da ajuda está em quem? Em Deus. Então o nosso socorro, em suma, vem de Deus, vem dele que fez todas as coisas. Então, irmãos, isso é maravilhoso. Quando a gente começa a analisar a palavra, assim, essa riqueza ou essas revelações que estão na palavra, a gente vai observando que o nosso Deus, Ele é tão grande, Ele é tão magnífico, que não dá para a gente mensurar o tamanho dele, de tão grande que Ele é. Mas a gente tem uma ideia, a Bíblia nos dá uma ideia, né? De que Deus, Ele é tão poderoso que não há lugar nenhum que possa contê-lo, não é? De tão onipresente que Ele é e onipotente. Ele está em todos os lugares e Ele é todo poderoso. E aí a gente olha um salmo desse, às vezes a gente lendo, a gente observa que o salmista disse isso lá atrás, porque isso era uma realidade para eles. Eles iam com esse espírito para Jerusalém. Então, é por isso que nós não podemos perder o quê? Esse espírito congregacional. Eles iam, né? Eles se incluíam, mas eles iam. Eles tinham essa prática. Então nós não podemos também perder essa alegria de ir à casa de Deus, ou de vir, porque nós já estamos na igreja local, né? De vir à casa de Deus, porque é como Davi disse aqui no Salmo 122, verso 1: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Está no contexto aqui, não é? Se a gente vê o Salmo seguinte, primeiro versículo, Davi já disse isso. Por quê? Porque Davi se alegrava quando se tratava de ir à casa do Senhor. E aqui, para trabalhar um pouquinho, quantas pessoas têm perdido a alegria
de ir, de estar na casa do Senhor. Principalmente hoje, porque o mundo está tão assim, misturado, né? A igreja misturada com o mundo. Não vou dizer todas, não quero entrar aqui no mérito em si da questão, mas nós sabemos disso é uma realidade, triste, mas é. Mas por essas coisas estarem acontecendo, muitas pessoas perderam o entusiasmo, não é? A alegria de estar indo à casa de Deus, aquela alegria de pensar assim: hoje é dia do culto, então eu já vou me preparando mentalmente, não somente fisicamente, mas o meu homem espiritual. Eu já vou preparando o meu lado espiritual, porque eu vou para a casa do Senhor adorar ao Deus que é Espírito, e só se pode adorar Ele espiritualmente e verdadeiramente. Então muitas pessoas acabam perdendo esse ânimo, porque o mundo está assim. Hoje é muito fácil você encontrar pessoas reclamando, murmurando. Estou falando do contexto cristão, né? Trazendo mais para o contexto cristão. Eu não vou na igreja mais por causa disso, por causa daquilo, aconteceu uma coisa, aconteceu outra, e etc. Mas qual que é o primeiro, ou deve ser o primeiro motivo, a primeira coisa a nos motivar a ir à casa de Deus? É prestar culto ao Deus que te salva, que te cura, que te guarda, que te liberta, e que tem promessas na sua vida para você. Então eu não posso deixar comportamentos de pessoas que me feriram, que me magoaram, ou coisas que aconteceram. Eu não posso deixar esse tipo de coisa interferir no meu relacionamento com Deus. E isso acaba acontecendo, por isso que eu estou falando sobre isso aqui. Alguém pode falar assim: pastor, o senhor pensou em falar isso quando o senhor estava lendo lá o Salmo para pregar para a gente? Não. Porque eu me preparo na leitura do que eu vou pregar, mas tem que ter a preparação espiritual. Tem o que Deus dá na hora, mas tem que dar no contexto também, né? Não é aquela coisa que o pregador lê uma coisa, fala outra, que eu falei, né? Agora, ninguém entende nada não. É no contexto da revelação. Por que a gente precisa de receber essas revelações? Porque a gente está neste mundo de opressão, de desânimo, de pessoas que são usadas para falar. Eu sei, e todos sabem, a igreja, ou a obra de Deus, a obra de Deus sempre teve o seu lado negativo. Você vai ver isso desde quando começou o povo a se reunir. Começou o mal, os perversos. Desde o princípio, os perversos vêm se infiltrando na obra de Deus. Isso é fato. Mas em que momento tem uma orientação na Bíblia para nós, no sentido de que se os perversos estão na obra, nós devemos deixar a obra? Me fale, eu não me lembro. É aqui que está o problema. As pessoas, elas entram por um caminho e começam a dar base para o afastamento delas. O fulano fez isso, o Beltrano fez aquilo, e Deus te fez o quê? Além do bem. Porque o salmista disse: eu não tenho outro bem além de ti, oh glória. Então nosso bem maior é o Senhor. E quando eu me afasto da obra e paro de exercitar o que Deus me confiou, eu estou prejudicando o próprio Deus e a própria obra dele, que ele me confiou. E é isso que o diabo quer fazer. Ele usa pessoas na obra para afastar outras que servem a Deus, para magoá-las, para feri-las. Aí a gente tem que lembrar do que Deus é para a gente não fazer confusão. Outra coisa, todos que servem a Deus, de lá para cá, desde quando a história começou, e de lá para cá tem sido assim, vai continuar, todos os que servem a Deus, eles sofrem perseguições. A Bíblia fala, por causa de Cristo. Ele mesmo disse, é por causa dele. Então eu tenho que entender isso. Eu estou sofrendo pelo Senhor,
Bem-aventurado eu sou, ô glória, porque você não está sofrendo em vão. Quem sofre por Cristo, com Cristo reinará. Amém. Quem padece por Cristo aqui na terra, por Cristo será honrado. É isso. Tem promessa para a gente, não é em vão. O Senhor tem visto a forma de como nós temos sofrido, e Ele tem visto a forma de como nós temos reagido. É aqui que está a questão. A reação. Como Cristo reagiu? Ele fugiu ou ele permaneceu? E prevaleceu. Porque quem permanece no Senhor, prevalece. Amém. Vai vencer, porque ele está no Senhor. Então, irmão, voltando aqui, o nosso Senhor criou todas as coisas. E no verso 3 fala do Salmo 121. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Ou seja, que você caia, que você tropece de uma forma em que será fatal. Certo? Fala de ver do verso 13. Não dormitará aquele que te guarda. Ou seja, o Senhor não cochila. Isso aí é atributo humano. Deus não. A gente cochila, a gente vacila. E é justamente por isso que a gente tem que servir a Deus. Porque na hora que a gente vacilar, o guarda que não dormita vai nos guardar. E é nele que está o nosso sustento e o nosso prevalecer contra o mal. É nele. É daí que veio aquele velho tal dito popular: o Senhor não dorme com o olho de ninguém. Não é isso mesmo? Que o Senhor não dorme com o olho de ninguém. Não é isso mesmo? Isso, exatamente. Então a Bíblia e tem outros provérbios também que são usados para falar sobre essa pessoa de Deus que é absolutamente poderosa. Não é? Então, esse é um salmo aqui de segurança também. Certo? Um salmo de segurança. Verso 4, ó. É certo que não dormita nem dorme guarda de Israel. Leia para mim aí, meu irmão, na sua Bíblia. O irmão Odaí pode ler? Você consegue ler? Vai para Isaías, deixa aí. Vai lá para Isaías, marca aí, vai lá para Isaías 40, 28. Só o 28 do capítulo 40 de Isaías. Versículo 28 apenas. O nosso irmão Odaí vai ler, que está no contexto aqui também, para a gente enriquecer mais, né? De acordo com o verso 4 do Salmo 121. Isaías 40, 28. Será que você não sabe, nunca ouviu falar? O Senhor é Deus, é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria é sondável. Amém. Pode se sentar, irmão Daí, obrigado. Então, olha só, eu quero ficar com a parte que o irmão Daí deu aqui, ó. O nosso Criador não se cansa nem se fadiga. Cansar e fadigar, exatamente, esse tipo de coisa é do homem, não de Deus. Então, o nosso Deus que nos guarda, Ele nos guarda de uma forma absoluta. Isso tudo que está nesse Salmo 21, 121 aqui, é quando o inimigo vem atacar. A gente já está preparado para defender a gente, porque ele é o guarda de Israel, velho. Exatamente, é isso aí, tem tudo a ver. Quando o inimigo vier para atacar, ele nos guarda. Esse Salmo 91 também está escrito. Isso, 91, né? Aquele que habita já começa assim, né? No
no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Porque sombra é uma figura de linguagem para proteção, descanso. Porque olha só, observe bem a igreja, ó, quando você está caminhando num lugar onde não tem sombra e o sol está escaldante, o que você procura naquele momento de sombra? Uma sombra para descansar, uma água fresca para beber, se esconder do sol. Exatamente. Então, essa sombra é a sombra natural, física, que ela dá um refresco para o seu corpo físico. Agora, o Senhor, Ele, como diz aqui, ó, no versículo de número 5, o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. Ou seja, a sombra que promove proteção, descanso para a alma. Às vezes a pessoa não está cansada fisicamente, às vezes o lado dela, né, que está cansado não é o lado físico, né? Não é o ser físico dela, é o ser espiritual. Então, essa sombra, esse descanso, essa proteção, só o Senhor pode dar. Ele não só dá, Ele é essa sombra para nós. A sombra que guarda, que protege, que dá descanso para a alma da pessoa. O cansaço não é só físico. Às vezes a gente está comovido com muita gente ao redor da gente, às vezes as pessoas não têm a visão de Deus. Né? O que acontece? Muitas pessoas não conhecem a palavra de Deus. Aí fala isso, fala aquilo, fala um monte de coisas que ofende, aí cansa a alma da pessoa. Exatamente. Então o cérebro tranquilo, para refletir das outras coisas, ser descansado, não no físico, mas na cabeça. Porque vem uma opressão, né? Vem ali aquela tribulação que é causada, justamente pelo que o amado irmão daí falou, por fatores externos. Né? A gente encontra no mundo o quê? Tribulação. Mas no Senhor a gente encontra salvação, descanso e proteção para a nossa alma. Tem muita gente aí no mundo aí que está batendo cabeça, está procurando esse descanso, essa proteção, mas essa proteção ela não vem via horizontal, é só via vertical. Por isso que tem pessoa que às vezes ela encontra até uma proteção por um momento, aí depois aquela pessoa que ela encontrou e que promoveu para ela uma proteção não vai poder promover mais, e aí a pessoa vai continuar procurando, batendo cabeça. Mas feliz é aquela pessoa que habita com o Altíssimo no esconderijo, que está sob a sombra, que guarda, que protege, que livra, que dá descanso para a mente da pessoa, porque esse descanso só Deus pode dar. O mundo não tem esse poder. Hoje nós vivemos em um tempo, irmãos, eu não tenho nada contra diretamente, preste atenção, temos que falar com equilíbrio. Hoje as pessoas, elas estão tão assim perturbadas, que elas procuram psicólogo, às vezes até sem necessidade. Eu sei que tem hora que é necessário, para mim, graças a Deus, até hoje não foi necessário, e eu quero crer que não vai ser. E alguém pode perguntar ao pastor, então por que não foi necessário para o senhor? Porque a minha psicologia está na palavra de Deus. Quando eu estou atribulado, eu abro a Bíblia e começo a falar assim, não a falar, porque quando você abre a Bíblia, quem fala com você é Deus. Então eu começo ali a interagir com Deus nesse sentido, é tipo uma conversa, né? Mas quem fala mais é Deus ao seu coração, e à medida que você vai lendo, a sua mente vai voltando, vai se recobrando, vai voltando ao normal, e aquela tribulação vai sendo aplacada, aquela pressão, o inimigo vai sendo repreendido. Você vai lendo porque a palavra tem poder, e você vai se fortalecendo, e você que às vezes pega a Bíblia para ler triste, chorando, você acaba lendo a Bíblia e revestido de autoridade, repreende o mal, com autoridade ora, Deus te cura naquele momento, te sara, você se recobra e glorifica ao Pai, porque você sabe que vem do Senhor o seu socorro, que fez os céus e a terra. É desse jeito. Mas só que tem gente que às vezes está na igreja, mas na hora que dá um problema não vai na palavra, é médico, é psicólogo, é isso aqui. Então às vezes Deus não cura por isso.
estou falando. Vou fazer um comentário sobre questão de psicologia. A gente vê muito crentes procurando psicólogo. Não que o psicólogo seja errado. Quando o psicólogo é cristão, ele vai tratar o pecado da vida da pessoa. Mas, na maioria dos casos, o psicólogo não é cristão. Ele não trata do pecado. Só trata de problemas, traumas. Isso, enriquecedor o comentário. Ainda tem esse problema. Então, vamos pensar. Vamos pensar aqui. É nos orientar. Lógico que nós não estamos falando com isso que o psicólogo não cristão ele não tem utilidade nenhuma não, tá? Porque tem bons profissionais em todas as áreas, cristãos e não cristãos. Agora, nós que somos cristãos, somos orientados ao que primeiro? Primeiramente, buscar o reino de Deus. Isso, mas aí a pessoa fala assim com a outra, às vezes a pessoa fala assim, não, já que você tem que ir no psicólogo, vai no fulano que era crente. Então se você tem que ir no psicólogo, que é cristão, que vai usar a Bíblia, por que você não vai na Bíblia diretamente? Ah, pastor, mas eu não tenho muito domínio bíblico. Aí eu entendo. Não vá, ele pode ir lá na frente, entendeu? A gente tem que ter equilíbrio. A gente não pode querer rebaixar a medicina, não, porque Deus usa também a medicina. Agora, com relação a essa área da psicologia e tal, eu tenho as minhas ressalvas. Bom, tenho as minhas ressalvas. Não estou falando que não se deve ir e nem que se deve ir. Cada caso é um caso. Mas eu estou aqui querendo não rebaixar a medicina, nem a psicologia, nem a outra área, né, ciência, mas eu estou querendo exaltar a ciência de Deus, que cura. Aqui tem poder. E se eu estiver mentindo aqui agora, Deus pode até me matar aqui no altar. Eu sou muito tranquilo quanto a essas coisas. Não precisa mentir. Todas as vezes que eu atribulado fui na palavra, Deus aplacou a minha tribulação. Se Ele fez comigo, Ele faz exceção, Ele pode fazer qualquer coisa, mas também vai dar fé da pessoa. Tem pessoa que já pega a Bíblia e não está nem prestando atenção no que está lendo. Então, vai do nível, né? Porque é aquela história, irmãos. Quando você, às vezes eu uso essa aplicação. Esse ensinamento muito prático. Quando você liga um ferro de passar roupas na energia, o que acontece? O ferro vai esquentar. Então, se você se liga com Deus, você vai permanecer do mesmo jeito? Isso vai ficar diferente. Você vai receber energia do Senhor. Só que tem pessoa que não se liga, não encaixa a tomada direitinho, aí o negócio fica complicado, né? Isso quando o ferro não está estragado. Vamos deixar isso para lá. Então, nós precisamos, irmãos, de fazer o que os irmãos comentaram aí, que está no Salmo, que está sendo dito. E o irmão trouxe uma aplicação boa para nós, porque é usar a Bíblia no mundo em que vivemos. Embora a Bíblia seja um livro antigo, né, escrito para uma cultura bem antiga, né, mas ela, em sua inspiração, ela fala com todo ser humano de qualquer tempo, porque ela veio de Deus. Então ela não está presa a uma cultura, porque o Deus que enviou essa palavra já sabia que ela teria que falar com todos até o fim dos tempos. Então isso aí é uma explicação também clara, né? Deus não erraria como não errou. Aí no verso 6, de dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Então, antigamente, principalmente no Oriente, que é uma terra muito quente, o que acontecia? Uma terra muito quente, então o sol é bem escaldante, né? Mas isso aqui tem a ver também com os perigos do dia. Muitos ataques, eles aconteciam de dia, naquela época, né? E com relação à lua, à noite, a temperatura, isso, ela caía. E também à noite, aconteciam muitos ataques físicos e espirituais. Então, esse aqui, verso 6, de dia não te molestará o sol, nem de noite a lua, significa que Deus te guarda em tempo integral. Em tempo integral. De qualquer ataque,
seja por via física ou por via espiritual. É aqui que está a questão mais importante. Como o irmão disse, às vezes, irmão, isso acontece. Por exemplo, vamos pegar um outro aspecto aqui. Na própria obra de Deus, por exemplo, às vezes você está no meio de muitas pessoas que são cristãs, num determinado local, ou às vezes até na igreja. O diabo pode usar uma pessoa na igreja para poder te perturbar ou não? E às vezes usa ou não? A gente tem exemplo disso. Então Deus nos guarde de todo e qualquer ataque externo, interno. Não é? É lógico que eu estou falando com vocês aqui, não quer dizer que toda hora vai acontecer isso na igreja. Isso depende muito também da igreja. Porque tem igreja que é uma fofocaiada danada, o espírito ali, né? Então a gente tem que vigiar, porque, tipo assim, isso, a contenda ela acontece aonde? Entre os irmãos. Por isso que a Bíblia fala, Deus odeia que você veja a contenda entre os irmãos, está lá em Provérbios 6. A pessoa não quer ser odiada por Deus, não bate a língua aí. Porque se eu tenho uma coisa para falar com o irmão daí, o que eu tenho que fazer? De acordo com a Bíblia? Chamar ele em particular. E conversar com ele no intuito de restaurar a vida dele. Vice-versa. E assim para com qualquer um. Vice-versa. Mas tem gente que não tem coragem para falar. Não, tem gente que não tem coragem de falar com a pessoa, não. Traz contato. Aí destrói. Aí arruma uma confusão. E fala pelas costas é fofoca. E fala pelas costas é fofoca. Então isso acontece muito dentro de igreja. Quem vive dentro de igreja sabe disso. Agora, isso vai acontecer menos possível se nós estudarmos a Bíblia, orarmos e vigiarmos. Então tem muita coisa que passa pelo ser humano, né? E até para Deus te guardar. Porque quando você crê em Deus, meu irmão, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, mal nenhum vai te acontecer, porque o Senhor está contigo. Aí é entre você e Deus. Se você tem vida com Deus, vai se levantar o fofoqueiro, o mexeriqueiro, caluniador, vai inventar coisa sua, vai falar coisa até que você não faz, etc. Mas você vai ser guardado pelo Senhor até das más línguas. Porque se você observar, olha só, Salmo 120, preste atenção. Na minha angústia clamo ao Senhor, e Ele me ouve. Verso 2. O Senhor me livra, ou Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. Por que o salmista pediu ao Senhor para que ele livrasse dos lábios mentirosos e da língua enganadora? Porque o Senhor livra, meu irmão, livra, porque a língua tem um poder mortal às vezes pela língua um processo destruidor é iniciado. Tem pessoas que morrem no nosso mundo, e não poucas, todos os dias, por causa da língua de alguém. Então a língua, ela é um órgão do corpo pequeno, mas que pode incendiar um matagal. Como ali se incendeia lançando uma pequena faísca de fogo no mato seco. Mas aí quem vai te guardar? Vai ter mentiroso falando da gente? Vai ter. Tem que ter mexeriqueiro, tem que ter. Falaram contra Jesus, falaram contra os apóstolos, e Jesus disse que isso aconteceria com a gente, mas Ele disse que nele nós venceríamos todas as coisas. Então nós não somos livres da fofoca, nós não somos livres do mal, no sentido de o mal não poder vir contra nós. Ele até vem, mas se nós tivermos o Senhor na nossa vida, a armadura do Senhor, Ele vai vir, vai bater e vai cair. Sabe por quê? Vamos, pessoal. 121. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Ele não vai deixar você tropeçar, você cair. Porque se eu dependesse de mim, eu já tinha caído há muito tempo. Mas eu não dependi, continuo não dependendo e quero nunca depender de mim. Eu quero depender do meu Deus, porque eu sei que se eu continuar crendo nele, Ele vai continuar me levando até o final da minha vida. E males virão contra mim, mas não prevalecerão, porque eu creio no Deus do livramento, no Deus do salmista do Salmo 121.
Deus na Bíblia Sagrada que nunca, todo aquele que nele crê. Então o negócio é crer. Esse salmista do Salmo 121, cria ou não cria? Ele cria. Ele cria. Quem que levou ele a escrever esse salmo? O Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo vai usar um credo? Não. Ele não crê? O incrédulo acredita vendo? Daí às vezes o incrédulo nem vendo que é incrédulo. Quando a Bíblia fala de alguns tipos de incrédulo, até nessa linha que eu estou falando agora, é aquele que jamais vai crer, incrédulo de natureza, aquele que vai morrer pela sua incredulidade. Porque a salvação é pelo crer. Quem crê, vou. Quem não crê, será. Então, tem pessoas que não vão crer. Porque Jesus falou, quem crê, ele sabia que nem todo mundo creria, né? Entendeu? Vamos continuar aqui. Versículo agora 7. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. Irmãos, o Senhor nos guardará de todo mal. Quando você vai lá para a oração do Pai Nosso, no finalzinho fala o quê? Mas livrai-nos de todo mal. Amém. O mal lá é o maligno, tá? É o próprio maligno. Então o Senhor nos guarda de qualquer mal do maligno que promove o mal, que tem a origem, né? Todo mal tem origem nele, porque nele começou todo mal, toda perversidade. Então o Senhor nos guarda a nossa alma, a nossa vida aqui. A alma que é a vida da pessoa. Tá? Aqui está falando dele guardar a vida terrena. Porque depois da morte Deus não vai guardar ninguém. Quem for salvo vai não precisar mais da guarda dele, já vai estar salvo. E quem for condenado não vai ter como mais ser absolvido. Então essa guarda aqui em vida terrena. Ele guarda a nossa vida. Ele guarda de todo mal. Olha só o detalhe. Ele guarda de todo mal. Né? E se a gente for internalizar ou examinar a palavra mais a fundo, está assim, ó. Ele guarda longe de todo mal. Ou seja, o mal não vai te tocar sem que Deus permita. Verdade. Isso é maravilhoso. Olha só, irmãos, a riqueza de quem crê. Olha quanta coisa poderosa está sobre a nossa vida. A importância da pessoa crer no Senhor e confiar nele. Porque tem coisa que é só Deus que pode fazer. Tem males que é só Deus que pode nos livrar deles. Essa é a realidade. E aí, para encerrar, versículo 8: o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. A saída e a entrada aqui é como nós temos falado. O Senhor vai te guardar em todos os caminhos da sua vida. Quando você sair da sua casa, quando você voltar para a sua casa, em todos os seus compromissos, em seus ofícios, em suas atividades, o Senhor vai te guardar. E fala aqui, ó, desde agora e para sempre. Ou seja, essa guarda, ela não está vinculada a um momento, não. Porque o nosso Deus é o Deus da eternidade. O nosso Deus nos chamou para nos guardar desde o dia em que nós aceitamos a Cristo como seu Salvador, até o dia da nossa partida desta terra. Porque depois não vai precisar mais. Aí nós estaremos com Ele de alguma forma, como foi falado aqui no princípio. Então, olha que coisa maravilhosa. Quem é que pode prometer uma coisa dessa, ou vou mais longe, ou realizar uma coisa dessa na vida de alguém? Guardar a pessoa em toda a extensão da vida da pessoa. Quem? Quem pode fazer isso? Só o Senhor. E quantas pessoas estão buscando isso no mundo? Né? Nas seguranças humanas, numa época de tanta politicagem, tantas coisas. Eu não estou falando aqui que política não vale nada, não, até porque Deus usa política, Deus usa medicina, não todos, tá? Tudo na vida tem seu lado bom e ruim. A igreja tem os corruptos, os não corruptos, a política, a medicina, então, não é o caso. Mas tem coisa que só Deus que pode fazer. Quer segurança melhor do que você estar andando, caminhando, deitando, dormindo e acordando e sabendo que você está fazendo tudo isso porque o seu Senhor está te sustentando e vai continuar te sustentando até o final para sempre, que é uma garantia maior do que essa melhor não tem.
Ninguém pode oferecer isso. Dinheiro nenhum no mundo pode comprar isso. Outro dia um rapaz, parece que foi até ontem no hospital, não sei. O rapaz falou comigo assim: não sei se é verdade, né? Alguém, não vou falar o nome, né? Disse assim que pode fazer até mesmo o que Deus faz através da inteligência artificial. Então a pessoa que fala uma coisa dessa, ou que crê numa coisa dessa, é a pessoa que nunca teve contato com Deus, que fica só nesse mundo aí, analisando as evoluções, as tecnologias, e aí isso vai envolvendo a cabeça da pessoa, e aí a pessoa vai crendo numa coisa que é artificial. O próprio nome já fala, IA, inteligência artificial. Agora nós cremos na ID, inteligência de Deus. ID real. ID é eterna. A nossa identidade com Deus. Não tem perigo nenhum. A IA nós sabemos que de vez em quando vamos dizer constantemente comete erros. E Deus? Deus é inerrante. Olha só, não pode nem se comparar. A pessoa quando fala uma coisa dessa, você vê que ela não conhece a Deus. Eu nem chego assim a dizer que a pessoa é um erro, é até uma blasfêmia. Porém, a pessoa não conhece a Deus, então ela fica entregue ao que o mundo ensina, aos ensinamentos do mundo, né? Ao que a evolução pode fazer, tecnológica, fulano, beltrano, dono disso, dono daquilo, e nós cremos no dono dos céus e no dono da terra, naquele que deu a vida, que criou todas as coisas, naquele que prometeu, e não só prometeu, mas ele continua cumprindo e vai cumprir até o final tudo que ele tem falado na palavra em nossas vidas. Então, o cumprimento de Deus, ele sempre esteve, como continua estando, em exercício. E ele vai até o final. Tudo que ele prometeu, ele tem cumprido, não é que ele vai. Algumas coisas ainda não aconteceram porque não chegou o tempo delas. Porque nós sabemos que quem promete não cumpre é o homem. E Deus não é homem para que imite, nem filho do homem para que se arrependa. Deus é o Senhor. Amém. Quando ele fala, aquele que crê, vê acontecer. Porque a palavra de Deus não volta para ele vazia, sem antes primeiro prosperar naquilo para o que ele mandou ela na terra. E a palavra de Deus é para consolar, restaurar, salvar e levar para o céu, para que nós estejamos um dia para todos sempre com o nosso Senhor na eternidade. Então nem gosto de comparar esse negócio de fulano falou que está sendo uma coisa criada que é igual a Deus ou até maior. É lógico, se a pessoa quiser conversar isso comigo na palavra, eu vou conversar. E tem que conversar para mostrar para a pessoa que ela está crendo errado. Agora, se ela quiser continuar crendo, porque vamos lá, quando eu estou no hospital pregando, aí eu vejo que tem uma pessoa de uma crença diferente, tudo, e eu dou oportunidade, gosto de estar aqui, a gente tem que conversar. Tá? Ninguém é obrigado a ouvir de forma imposta, né? Não, tudo tem que ser conversado. E a razão quem tem é o Senhor. Nós queremos assim. Então, eu sempre pergunto a pessoa assim: eu posso falar uma parte da Bíblia aqui, segundo essa crença sua? Pergunta, se ela não quiser ouvir, eu não vou falar. Graças a Deus, ontem, a gente pregando no quarto, estava eu e o amado irmão Silvio. Aí eu fiz um apelo no final, o rapaz foi e levantou a mão e se reconciliou. Aí ele falou assim, eu até peguei o telefone dele para continuar interagindo, só que ele não está aqui não. Aí ele falou comigo, seu pastor, semana passada o senhor teve aqui, o senhor pregou. Como eu fiquei com vontade de levantar a mão, porque eu sou afastado. O senhor falou que se tinha alguém querendo aceitar Jesus, você ia reconciliar com Deus. Só que tinha muita gente no quarto, fiquei com vergonha. Hoje, como tem pouca gente, então eu quero reconciliar. Aleluia. Falei, amém, meu irmão. Graças a Deus que você deu ouvido ao Espírito Santo. E depois eu orei por ele e tudo mais e tal. Mas, quando tem alguém que fala assim, eu creio dessa forma, fala de uma outra religião ou de um outro segmento religioso, o que eu faço? Eu vou conversar com a pessoa. Eu não vou, a gente não pode. Você não pode ser ignorante com a pessoa. Se ela já está sendo ignorante, você tem que ser sábio. O Filho de Deus, ele é sábio? É. Por isso que às vezes eu fico assim triste quando eu vejo um evangélico, ou irmão daí e demais, que fica, sabe, com a Bíblia na mão e
falando de forma insensata, de forma carnal, a gente passa vergonha, irmãos. Tem crente que faz isso, mas que não seja o nosso caso. Se coloque sobre os seus pés, faça assim com as mãos em forma de receber. Pai, a todos os presentes e ausentes, Deus abençoe com teu amor, com a graça do Filho, com a sua Deus, consolação divina e Espírito Santo, e a todo o final de domingo consolado e encorajado, para que nós tenhamos um final de semana abençoado, consolado e encorajado, e comecemos a semana prática amanhã, nessa coragem, meu Pai, que nós recebemos pela tua palavra, pelo teu Espírito Santo, nesse ânimo, em nome de Jesus, eu oro e os abençoo, amém. E que as palmas outras não vai embora sem dar a paz de Cristo, irmão, está do seu lado, nós terminamos o culto em comunhão. Deus te abençoe.